Esse momento da vida dele é algo muito grande, muito importante, e que apesar dele estar se sentindo às vezes como adulto ou querer ser tratado como um adulto, é um momento em que ele ainda não tem toda a maturidade necessária e principalmente ele não tem a experiência necessária para tal. E por isso ele precisa da orientação de vocês. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. E o assunto de hoje é: será que o meu filho vai conseguir um emprego? Bom, a gente vai conversar sobre isso nos próximos minutos. Conseguir um primeiro emprego ou os primeiros empregos é algo que é muito grande e pode ser muito difícil na nossa cabeça quando a gente é adolescente. Especialmente hoje, né? Tem alguns pais que pensam assim, na minha época era muito mais difícil. A gente não tinha internet, a gente não tinha nada disso. Você tinha que ir lá comprar o jornalzinho, ficar circulando as oportunidades de emprego, ir lá atrás da loja, deixar currículo, conversar com alguém e tal. Hoje eles fazem isso sem sair de casa. Bom, de fato eles fazem isso sem sair de casa. Né? Não deixa de ser uma comodidade, ou enfim, um comodismo, enfim. Mas a coisa é bastante complicada. Hoje a gente está num universo muito dinâmico, que tudo muda muito rápido. E às vezes isso acaba mais confundindo do que ajudando. Hoje em dia a gente tem muita informação na internet, mas nem sempre é fácil de buscar uma informação e nem sempre aquela informação é real. Então não é tão fácil quanto parece. Esse primeiro momento, cara, ele pode ser tipo um portal dimensional na vida dos teus filhos, porque é algo que divide. Eu costumo dizer que é bem isso, ele divide mesmo, sabe? Um universo. Quando ele deixa de ser criança, né? Na verdade ele já é adolescente, ele não é mais criança, porém é quando ele tá deixando um pouco esse lado aí que se mistura, infância barra adolescência, né? Com o que ele vai passar para infância, para adolescência barra vida adulta, né? Que é quando ele vai pensar em conseguir um emprego, de tipo, ele tem que ter responsabilidade, ter o próprio dinheiro. Alguns adolescentes estão pensando já em usar isso para tentar sair de casa, né? Tem sempre uns que são mais para frente e tal. Então é um divisor de águas, é um portal dimensional que existe aí entre, vamos dizer assim, duas fases extremamente importantes da vida do teu filho. E você ser muito rígido nesse momento, ser rígido com qualquer coisa, tá? Muita disciplina, cortar a mesada, ou enfim, se você acha que ele já deveria estar procurando alguma coisa e que ele não tá, que ele tá desestimulado, enfim, meu filho não gosta de nada, não quer fazer nada, você ser muito rígido nesse momento pode acabar não ajudando e sim atrapalhando ele, ou ela, né? Então a gente vai conversar aqui agora sobre algumas coisas que podem ser feitas pela parte dos pais, tios, avós, enfim, quem quiser ou quem estiver fazendo esse acompanhamento com o jovem, que são interessantes para que você estimule o jovem a ir lá e começar a andar com as próprias pernas, ok? Porque essa parte, como eu falei, essa fase, né, esse momento da vida dele é algo muito grande, muito importante e que apesar dele estar se sentindo às vezes como adulto ou querer ser tratado como um adulto, é um momento em que ele ainda não tem toda a maturidade necessária e principalmente ele não tem a experiência necessária para tal. E por isso ele precisa da orientação de vocês. O primeiro passo para isso, gente, é você conseguir estimular um pouco essa coisa do primeiro emprego nele ou nela. Tem jovens que já têm isso em mente, eles já querem, tá? Seja lá por qual motivo for, alguns têm que ajudar a família, outros querem trabalhar, outros pensam em sair de casa, enfim, tem N motivos para isso. E alguns jovens já vão ter isso em mente, porém não são todos, tá? E se o seu caso é, meu filho não está tão animado com essa questão de emprego, então cabe a você começar a plantar essa sementinha na cabeça dele. E não adianta chegar só falando, olha, você tem que trabalhar, você está ficando velho, você não sei o que, não adianta, sabe? Hoje em dia os jovens são questionadores, isso é natural, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, por exemplo, existia muita teoria de
Você virava para seus pais e falava, por que eu tenho que fazer isso? Você tem que fazer porque eu sou seu pai, sua mãe, estou mandando, ponto. Era assim que funcionava. Hoje em dia não é tão assim. Isso não quer dizer que os pais não estão sabendo se impor ou que os filhos não respeitem mais os jovens. Quer dizer que a mentalidade hoje é diferente. A juventude hoje ela gosta de entender o porquê daquilo, né? Eles não querem simplesmente fazer alguma coisa, receber uma ordem por receber. E isso é bom, isso não é ruim. Quer dizer que se eles questionam os pais, eles com certeza vão questionar pessoas, por exemplo, nos empregos, enfim. Essa coisa de você questionar, essa postura questionadora é uma postura boa, né? Claro que tem que haver aí uma medida para isso, porém os jovens são questionadores. Então você precisa começar a plantar essa sementinha, mostrar a importância para ele disso, para que ele por si só comece a entender e consequentemente se animar com essa possibilidade de arrumar um primeiro emprego. Lembrando que você precisa conhecer o seu filho, obviamente, e precisa pensar bastante nos argumentos que você vai usar, tá? Você pode querer dar argumentos, por exemplo, vamos dizer que o seu filho não esteja ligando, por exemplo, para dinheiro, tá? Até porque ele hoje mora com você, as coisas chegam até ele, então ele pode não estar pensando em dinheiro. Se você usar o argumento dinheiro, você possivelmente não vai conseguir convencê-lo disso ou mostrar a importância disso. É importante que para você convencer ou para você mostrar a importância do jovem com relação ao primeiro emprego, não só com relação ao primeiro emprego, mas de maneira geral, né, ele precisa sentir quase que uma conexão pessoal com aquilo, uma motivação, algo que seja bem pessoal, bem dele mesmo com relação àquele assunto que você está tratando com ele. Vou dar aqui 5 motivos aqui básicos que você poderia citar para gerar algum tipo de motivação pessoal nele. Primeiro, a chance de você conseguir experiência no trabalho. Essa questão é muito importante, tá? Por que ela é importante? Porque existem coisas que vão se repetir independente da carreira que ele escolha. Por exemplo, como lidar com seu chefe. Né? Às vezes a gente tem um chefe muito bacana, que a gente dá muito bem, mas o normal existe uma questão hierárquica, existe o seu superior, né? E existe o cargo que você tá, e normalmente você vai ter um superior, né? Eu costumo dizer que até o empreendedor, que é o líder da marca, né? O dono da loja, enfim, ele tem um superior, entre aspas, que são os clientes. Se os clientes estiverem satisfeitos, não quiserem mais comprar o produto dele, ele vai ter que fazer alguma coisa para agradar os clientes. Assim como hierarquicamente, se o teu chefe não está satisfeito com o seu trabalho, você vai precisar mudar a sua forma de trabalhar para que aquilo não necessariamente agrade, não é uma questão de agradar, mas que ele esteja satisfeito com o seu trabalho. Então, essa questão de você estar ali vivenciando experiência de trabalho, de ter um chefe, de ter meta para bater, de ter horário para cumprir, isso vai contribuir muito para qualquer outra carreira que ele vai fazer, entendeu? Independente se é algo, é medicina, é direito, ou meu filho quer vender miçanga na praia, independente do que ele vai fazer, ele vai ter que cumprir algumas regras, vamos dizer assim, né? E esse primeiro emprego pode ensinar isso para ele de uma maneira, às vezes até nem tão dolorosa, vamos dizer assim. Por que não tão dolorosa? Por pior que seja o chefe que ele vai ter, ele não necessariamente vai ter que ter aquele emprego, porque ele pode estar em casa com as contas pagas. Ele vai ter uma carga de estresse e responsabilidade muito menor nesse momento da vida dele, e isso pode proporcionar um aprendizado melhor com relação à experiência de trabalho. 2. A chance de melhorar relacionamento com pessoas. Tem jovem que é mais despachado, que conversa com todo mundo e beleza, não tá nem aí, faz amizade em tudo que é lugar. Porém, tem alguns que são mais tímidos, têm um pouco de dificuldade de relacionamento. E isso não pode acontecer tanto no seu trabalho, porque você precisa falar com as pessoas, né? Por mais que você trabalhe em um lugar que os setores sejam separados e independentes, ele vai precisar falar com um, com o outro. Se ele arrumar um programa de estágio, de repente, um jovem aprendiz,
ele vai ter que trabalhar normalmente para diferentes setores, falar com pessoas diferentes, isso vai estimular um pouquinho um pouquinho não, né? Isso vai estimular bastante essa questão do relacionamento com pessoas, né? Ele começar a falar com pessoas no trabalho, enfim, isso vai trabalhando esse lado dele, caso ele tenha essa dificuldade, ou ele, eu gostaria de trabalhar isso e tal. Você estar numa empresa, estar no dia a dia ali, isso pode contribuir para esse lado de relacionamento interpessoal dele também. 3. A chance de aprender novas habilidades. Bom, a gama de possibilidades de estágios e, enfim, de programas de jovem aprendiz, etc., é muito grande. Ele pode cair em muitas áreas diferentes e possivelmente, né, muito possivelmente, ele vai aprender coisas novas, tá? Mesmo que você pense assim, por exemplo, meu filho é muito ligado em tecnologia. Se ele fosse uma empresa de tecnologia, ele ia aprender muita coisa nova, tá? Ele pode até não ir para uma empresa de tecnologia, ele pode ir para uma empresa fazer um serviço administrativo. Provavelmente, ele vai aprender alguma coisa nova. Então, essa questão de você ter novas habilidades e novos conhecimentos, muitas vezes também é interessante para o jovem, tá? Para o teu filho, para a tua filha, enfim. Geralmente, quando a gente é adolescente, tem uma certa curiosidade, né? Pode ser uma curiosidade bem, como é que eu posso dizer, um funil, né? Tipo assim, ele tá ali no finalzinho do funil, ele só quer mesmo aprender o que interessa muito a ele. Porém, se ele não tivesse experiência no trabalho de descobrir coisas novas, ele não vai saber se aquilo poderia ser interessante para ele ou não. Número 4. Ter o próprio dinheiro. Cara, isso aí é sempre um motivador muito grande, né? Principalmente quando a gente é adolescente e tal. Você ter a sua graninha é algo muito legal. E isso vai, assim, não é só um bom motivador, mas isso vai ensinar para ele outras habilidades, né? Outras questões, como, por exemplo, administrar o seu próprio dinheiro. Talvez o seu filho, por exemplo, quando receber o primeiro salário, ele vai gastar tudo na primeira semana. Isso pode acontecer, ao passo que tem jovens que recebem, sei lá, por exemplo, R$1.000 e usam 200 e guardam 800. Então isso vai te dar a oportunidade de você descobrir esse lado dele e de ele descobrir esse lado dele. Como é que ele se ele gastou muito no começo, ou se de repente ele deu uma segurada e depois começou a gastar muito, ou se ele sempre teve cabeça para guardar. Então isso vai não só dar um dinheiro para ele, do tipo, ele vai ter uma independênciazinha financeira, né? Mas também vai possibilitar a você e a ele de descobrirem como é esse lado dele, se é muito gastador ou se é mais econômico. Por fim, motivo número 5, e esse eu acho muito legal, que é ele vai ter a oportunidade de saber se é aquilo que ele quer. Como assim, Otto? Por exemplo, vamos dizer que o seu filho queira ser empresário, empreendedor, né? Ele quer ser empreendedor. E aí ele faz um estágio com alguém assim que ele tem contato, assim, por exemplo, com a parte de marketing, com a parte de vendas. Vamos dizer, ele conhece assim até o pessoal da diretoria, então ele vai ter uma visão bem ampla da empresa, de como funciona tudo, e isso vai dar a possibilidade dele entender se realmente ele gostaria, por exemplo, de ter que comandar tudo aquilo. Porque quando a gente é adolescente, às vezes na nossa cabeça, o empreendedor é o cara que ganha o dinheiro, que é o dono da loja, que é o chefe de todo mundo. E na prática não é bem assim, ou melhor, não é só isso, né? Existe todo um por trás aí, o empreendedor geralmente é o cara que trabalha mais, que não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então, assim, tá perto dessa realidade, desse dia a dia, vai dar a possibilidade dele descobrir isso. Ou, por exemplo, se ele queria ser médico, ou sei lá, enfermeiro, dentista, alguma coisa da área da saúde, e ele faz um estágio na área da saúde, isso já vai ampliar o universo dele. Ele com certeza, trabalhando ali no dia a dia, ele vai descobrir coisas que ele não sabia. E isso vai dar muito mais material para saber se ele realmente se daria bem com aquilo, se ele se identifica, se ele realmente gosta daquilo ou não. Bom, você também deve tentar entender quais são as preocupações do teu filho, ou se ele está um pouco assim na defesa com relação a isso, tipo, por que ele está na defesa, né?
É muito comum que os jovens tenham assim a sua própria vida social. Não necessariamente sair, ir para lugares e tal, mas, por exemplo, às vezes está no final de semana numa reunião com um grupinho ali no WhatsApp. Para ele é um compromisso social, né? Um grupo de amigos que, sei lá, se reúne todo sábado ali no grupo de WhatsApp de 4 às 6, por exemplo. Que ali eles vão falar alguma coisa sobre jogos ou sobre qualquer outro assunto do universo de interesse deles. Então, se ele tem que arrumar um emprego em que naquele momento do sábado ele estaria trabalhando, isso vai ser uma razão para ele ficar na defesa, para ele não querer. Talvez ele falar que não queira trabalhar ou procurar outra oportunidade, entendeu? Então, se você não entendeu a causa disso, né? Vamos dizer que esse grupo, um exemplo, vamos dizer que esse grupo de WhatsApp fosse todas as segundas de 10 da manhã a meio-dia, tá? Um exemplo. E como a maioria dos trabalhos, a maioria esmagadora, né? Você vai pegar ali segunda, você vai estar trabalhando, ele vai sempre criar um impedimento para aquilo, querendo procurar uma outra vaga. Mas não quer dizer necessariamente que seu filho seja preguiçoso, né? Às vezes os jovens ganham esse estigma de preguiçoso, de vagabundo, de não quer nada, e não é bem assim. Às vezes você ainda não entendeu a causa disso, e conversar com eles, né? Saber o que está acontecendo e o porquê que ele não quis aquela vaga ou nem tentar, essa conversa, né? Que deve ser sempre leve, deve ser sempre informal. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Esse papo tem que ser um papo que não pode ser uma cobrança, tem que ser algo leve. Então essa conversa vai te ajudar a descobrir quais são as causas dele estar na defesa com relação a isso. Um outro motivo também para essa defesa exagerada pode ser a baixa autoestima, tá? Pode ser que teu filho esteja passando por um momento difícil na vida dele, assim, sabe? Por dentro. Pode ser que ele precise de alguma ajuda profissional e você ainda não tenha descoberto isso. Então talvez seja um bom momento para você conversar e tentar perceber. Às vezes ele não vai te falar nada diretamente, às vezes ele conscientemente ele pode não saber disso. Então é algo que você, enquanto adulto, enquanto responsável que conhece ali o teu filho, vai ter que entender os sinais que ele está dando, que ele está mostrando, e perceber se ele está mesmo nesse momento aí de estar precisando de alguma ajuda profissional ou se é o caso de esperar mais um pouco. Lembrando que às vezes o jovem pode estar com uma preguiça, sim, ele pode estar simplesmente com medo daquilo ou com uma certa ansiedade. Então, você como pai ou como mãe, é um momento de você se colocar ali ao lado do jovem, do teu filho, da tua filha, e conversar com ele, explicar que algumas coisas são naturais, que as primeiras experiências que ele passar vai dar aquele friozinho na barriga, e que se ele errar, tá tudo bem, não tem problema. A vida é constituída de erros e acertos, e são os erros que vão ajudar ele a entender como as coisas funcionam, a formar o caráter, a personalidade dele. Ele tem que encarar os erros como uma experiência, como um aprendizado, e não como um fracasso. Aliás, a gente tem um vídeo falando sobre isso, é um papo que a gente teve com uma psicóloga chamada Luana Menezes, e eu vou colocar esse vídeo aqui. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse assunto e quiser assistir esse bate-papo com ela, clica aqui que você vai descobrir. Ah, Otto, legal, então eu já entendi que você está falando, eu devo me colocar do lado do meu filho, da minha filha, enfim, tá ajudando com essa questão de medo, de ansiedade, preguiça, tá ok. Mas efetivamente, o que eu posso fazer para ajudar ele a conseguir um emprego? Bom, então eu vou começar a falar sobre isso e vai anotando aí as dicas mais importantes que eu vou te passar, tá bom? Você pode começar, por exemplo, pesquisando leis trabalhistas para menores de idade. Lembrando que a gente está falando de adolescentes e jovens nessa fase de escolha de carreira, possivelmente seu filho aí, né, deve ter menos de 18 anos, né? Claro que ele pode ter mais, ele pode estar com 18, 19, 20, ainda não ter entrado para a faculdade, ou ele pode ter entrado e ele não está satisfeito com isso, mas de maneira geral a gente está falando de adolescentes aí abaixo dos 18 anos. Então você pode começar pesquisando quais são as leis trabalhistas para menores. Lembrando que isso pode ajudar tanto você quanto ele, né, no sentido de você aprender, de você entender melhor como as coisas estão funcionando hoje, né? E de você poder dar um help para ele no sentido de repente preparar uma entrevista, um currículo, enfim, de você
tá dando não só um suporte ali afetivo, né, mas também um suporte de conhecimento. Estimula no teu filho a curiosidade por conhecer empresas, principalmente as que costumam contratar mais, por exemplo, jovem aprendiz, tá? É importante que ele tenha essa curiosidade, que ele sente ali, pega o celular, senta no computador, faz uma pesquisa, quais são as empresas que normalmente contratam online, ou se tem algum lugar presencial, tipo, onde é esse local, né? Tipo, tem alguma empresa que você já ouviu falar, que você acha legal, que você tem interesse, gostaria de trabalhar lá, tudo isso vai aguçando ali o interesse dele para descobrir isso. Uma postura muito importante também é você deixar ele preencher formulários, candidaturas ou currículo, tudo que ele tiver que preencher, você deixa ele fazer sozinho, seja pela internet ou presencialmente, tá? Se você levou o teu filho a um determinado local, na hora de ter que falar com alguém, de preencher algum documento, deixa ele ou ela fazer, aprender, perguntar para as pessoas, se comunicar, tá? É muito importante que você tenha em mente que quem está buscando aquele emprego não é você, é ele. Então, se você faz todo o processo e deixa ele lá no primeiro dia na porta, ele chegou lá sem saber nada. Ele mal vai saber que papelada ele preencheu para estar ali naquele lugar. Então é importante que ele tenha essa consciência do que ele fez, ele saiba como foi o processo e mais do que isso, que ele tenha essa sensação de dever cumprido. Essa sensação de eu consegui, eu fiz, eu cheguei até aqui. Isso é de extrema importância. Até porque, como eu disse, aquele emprego é para ele e não para você. Então você ficar ali em cima dele, sabe? Tipo, não, aqui tá errado, né? Isso aqui não, isso aqui é outra coisa e tal. E você tá praticamente fazendo por ele, né? Sem contar que tem pais que preenchem mesmo, né? Eu tô falando não desse caso, eu tô falando de você tá ali muito do lado dele, né? Ou dela. E falando o que ele deve fazer ou escrever, isso não é legal, tá? É importante que você não faça isso. Isso aí pode acabar destruindo todo esse processo e aí quando ele chegar lá no primeiro dia dele, tipo, pode ser bem ruim. Então se você deixa ele passar por essas experiências, isso já contribui bastante, tá? Ao passo que acontece o mesmo, por exemplo, meu filho tem que tirar, por exemplo, identidade, né? Tem que fazer uma carteira de identidade. Cara, se você não quer deixar ele ou ela ir sozinho até o local porque é longe, porque você acha que não é seguro, ok. Mas leve o teu filho até o local, tipo assim, um exemplo, é nessa repartição aqui que ele vai fazer, né? Quando você chegar lá, na porta, você fala pra ele, é aqui. Você pode ficar lá olhando, mas deixa ele falar com as pessoas, deixa ele perguntar, deixa ele descobrir, deixa ele preencher a documentação. Claro que se ele tiver dúvida, alguma dúvida, você vai estar ali para tirar a dúvida, mas deixa teu filho fazer as coisas, isso é algo que vai contribuir, são essas pequenas experiências que vão gerar um aprendizado para ele, esse amadurecimento, né, para que quando ele cair ali nos primeiros empregos, ele saiba como se comportar um pouquinho, que ele já tenha preenchido alguma coisa, que ele já tenha falado com alguém, buscado alguma informação, isso é muito importante. Ajuda teu filho ou a tua filha a construir um currículo. Bom, eu não sei você que está assistindo esse vídeo, quando foi a última vez que você teve que fazer um currículo para você e distribuir isso na internet, ou se você foi, sei lá, a algum lugar colocar esse currículo. Se você está há muito tempo sem pesquisar sobre isso, seria bom você se atualizar e descobrir, né, e reaprender, né, como fazer currículo, como eles estão sendo feitos hoje em dia. E claro que você pode pensar assim, mas poxa, meu filho não tem experiência nenhuma, ele só estuda, só está na escola. Ok, ainda assim você deve reaprender sobre isso e tá ali para ajudar o teu filho a construir aquilo, tá? É importante, claro que alguns jovens vão ter essa iniciativa e vão fazer isso sozinho, mas ainda assim eles podem, por exemplo, pedir a sua aprovação. Ele pode imprimir, levar e falar, pô, mãe, tá legal, pô, pai, isso aqui tá legal e tal. Então é importante que você tenha essa visão, né, atual de como as coisas estão sendo feitas para poder, pelo menos, dar essa opinião aí e contribuir, né? De repente você tá com uma visão de currículo de 20 anos atrás que pode não se aplicar para hoje, né? Então, para evitar algum futuro desgaste e tudo, é uma coisa boa também de você pesquisar e estar pronto ali, disposto ali para ajudar teu filho.
Uma outra coisa muito bacana também é você se oferecer, né? É você estar ali disposto para, por exemplo, simular uma entrevista de emprego. E aí, assim como eu falei da questão do currículo, eu vou repetir agora, se informa de como são as entrevistas atuais, se tem alguma lista de perguntas que normalmente é feita, tá? Claro que algumas coisas não mudam, né? Pode ser que perguntas que fossem feitas há 20 anos atrás ainda sejam feitas hoje, mas muitas coisas mudam, conhecimentos, né? Alguma coisa que você tinha que saber que hoje é diferente, enfim. Então é importante que você se atualize sobre isso e você pode se oferecer aí para conversar com teu filho e falar: pô filho, pô filha, senta aí, vamos fazer uma entrevista aqui, ó, vamos fingir que eu sou teu chefe e você tá querendo, eu sou o dono da empresa e você tá querendo ser contratada, vamos lá, vamos ver. E aí, depois que você tem, né, durante a entrevista não fala nada, você age ali como se fosse o personagem, porém depois, né, da entrevista, você conversa com ele sobre como é que foram as respostas dele, se você acha que ele gaguejou, que ele estava muito nervoso, ou muito nervosa, ou ansiosa, né? Enfim, tipo, conversa com o teu filho ou com a tua filha, né? Nesse momento ali, que é um momento de treinamento e tal, para que ele, quando ele tiver ali a experiência real, ele já tenha pelo menos uma pequena ideia de como são as coisas. Porque a tua primeira entrevista de emprego, tipo, sem experiência nenhuma, sem ter trabalhado em lugar nenhum, pode ser bastante complicada. Então é importante que você tenha ali o máximo de ferramentas para proporcionar uma, vamos dizer assim, simulação de como seria aquilo, para que ele se sinta menos desconfortável quando ele estiver numa entrevista real. Falando em entrevista, é importante a gente falar sobre não. É isso aí, é importante a gente falar sobre não. É muito, muito importante que você converse com o seu filho sobre a possibilidade dele não ser aceito, dele não ser contratado. E isso não tem nada de mais. Nossa, quantos não que eu falei nessa frase. Mas enfim, não tem nada de errado nisso, ok? Isso vai acontecer. Ele não vai ser aprovado e contratado, muito provavelmente, né? Ele não vai ser aprovado e contratado em todas as entrevistas que ele fizer ao longo da vida dele, tá? Então é importante que ele saiba lidar com o não, que ele saiba lidar com a não contratação ou com a rejeição, enfim. Como eu já falei, esses erros, esses tropeços, as não contratações, elas devem ser entendidas como um aprendizado. Por exemplo, o que eu falei que eu não fui contratado? Ou por que eu não fui contratado? Eu não fui contratado porque, por exemplo, eu tinha que saber falar inglês e essa pessoa aqui falava inglês e eu não. Isso vai gerar um aprendizado para ele e aí a possibilidade dele, de repente, dele querer aprender inglês para que aquilo não aconteça de novo. Então, como eu falei, esses erros, esses tropeços ou rejeições é que vão ajudar a contribuir, vão formar experiências e gerar um aprendizado para o teu filho. Isso não tem preço. Uma coisa muito importante é você ser realista com o teu filho ou com a tua filha. Se ele está planejando, por exemplo, fazer uma entrevista para um emprego que, sei lá, um exemplo, tem que ter conhecimento de programação na área de tecnologia, né? E ele não tem esse conhecimento, você vai impedir ele de fazer a entrevista? Não, você pode até estimular. Pô, legal, filho, legal, filha, vai sim. Mas você não pode, quer dizer, pode, né? Você não deve fugir da realidade, né? Ou seja, você não deve alimentar no teu filho, tipo, não, vai lá, que mesmo sem saber isso, você passa, você é muito bom, porque isso pode gerar uma frustração maior quando ele não passar. Ou pior ainda, ele pode até passar na entrevista, vamos dizer que seu filho seja muito despachado, fale muito bem e tal, passou na entrevista, não teve nenhuma prova, não teve nada. Imagina como vai ser o dia a dia dele, aliás, o primeiro dia dele, quando ele chegar lá e descobrirem que ele não sabe aquilo. Então não adianta você querer ser um super pai, uma super mãe, super otimista, vai lá, filhão, vai dar tudo certo. Tem momentos em que nós precisamos ser realistas, até para não gerar uma frustração desnecessária. É claro que, como eu acabei de dizer, os erros e tropeços, eles contribuem para isso. Mas deve ser algo que é natural, né? Você não deve estimular ele a, por exemplo, comparecer a uma entrevista dizendo que ele sabe alguma coisa que ele não sabe, né?
como eu costumo dizer, a sua frustração é do tamanho da sua expectativa. Então, se ele foi com a expectativa lá no alto, a frustração vai ser lá no alto também. É importantíssimo que você, enquanto pai ou mãe, seja realista com relação às habilidades dele e as condições para ele conseguir o primeiro emprego. Mais um ponto importante: se o teu filho fez uma entrevista, 2, 3, não passou, se ele não está conseguindo emprego, se passaram 6 meses e você está super preocupado com isso, não sai castigando ele de cara. Vamos tentar conversar e entender, o que aconteceu, ou o que pode estar acontecendo que está levando ele a tomar nãos, ou de repente ele se fechou para novas oportunidades. Fez a primeira, tomou não, a segunda não, a terceira não, a quarta não. Ele pode estar de repente com a autoestima lá embaixo, achando que ele não serve para nada, que ele não sabe fazer nada, que ele nunca vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Então, esse momento não é um momento de você estar ali castigando, de você estar ali chicoteando, cortar mesada, ou enfim. Esse momento é de você se colocar ao lado dele. Pô, ensina ele a fazer um planejamento de o que ele quer fazer, quais são por que deu errado, por que ele tomou não, quais são as próximas empresas ou entrevistas que ele pode fazer. Faz um planejamentozinho com ele. E aí você, como adulto, com uma visão maior, como uma pessoa mais experiente, vai estar se colocando ao lado dele para contribuir nessa jornada dele até que ele consiga o primeiro emprego. Uma coisa importante também é que às vezes a gente tem uns adolescentes mais rebeldes, que gostam de retrucar, enfim. Isso pode acontecer, tá? E é importante que você, enquanto adulto, mostre para ele que ele não vai poder ter aquela postura no trabalho, ok? Principalmente a partir do momento que ele for dono do próprio nariz, né? Que ele estiver morando sozinho e tudo. Ele ter uma postura mais prepotente, mais arrogante no trabalho, fatalmente vai levá-lo ao desemprego, né? Ele vai acabar sendo demitido. E se ele mora sozinho, ele não vai ter dinheiro para pagar as próprias contas, e é claro, isso gera uma série de problemas, né? Então é importante que você mostre para ele a importância de que existe uma hierarquia, existe o engolir sapo, existe a gente provavelmente, né? Provavelmente não, mas a gente pode trabalhar com um superior que a gente não gosta e ainda assim a gente vai precisar fazer o nosso trabalho bem feito. Então também é uma questão bem importante a ser trabalhada nesse momento da vida dele. Se o teu filho não consegue fazer um planejamento, sabe? Tipo, onde eu vou, que empresa eu vou buscar, como eu vou montar um currículo, se ele está muito perdido com relação a isso, às vezes a gente não sabe por onde começar. Isso acontece mesmo quando a gente é adulto, trabalha. Você pode trabalhar numa certa empresa há 10 anos e de repente te pedem para fazer uma função nova, alguma coisa que você nunca fez, e você vai se sentir perdido, né? Quem nunca passou por isso? Tipo, agora você vai ter que aprender uma ferramenta nova, agora saiu do papel e foi para o computador. Então é natural. Se isso é natural até conosco que somos adultos, imagina com alguém que é adolescente e está aí buscando o primeiro emprego. Você pode também tentar estimular ele de alguma outra maneira. Por exemplo, vamos dizer que o seu filho tenha te pedido, sei lá, um plano para algum jogo de videogame ou alguma assinatura, tipo um Netflix da vida que você vai pagar ali mensalmente. Você pode muito bem fazer um acordo com ele, por exemplo, ele vai ter que te apresentar um relatório, ele vai ter que te mostrar, né, vamos dizer, nesse caso de busca de emprego, você vai combinar com ele, eu quero que você busque aí 5 empresas por semana. Não é muito, é como se fosse uma por dia, levando em conta só de segunda a sexta, sábado e domingo ele não precisaria fazer isso, tá? Você pode montar isso, você pode combinar isso com ele, e aí você pode falar, olha, a cada semana que você me entregar o relatório certinho, eu boto lá, vamos dizer, o equivalente a 1/4 do valor da assinatura ou do que você quer. Se você me der uma semana o relatório incompleto, eu vou botar lá proporcional, ou metade, ou 10%. O que você me apresentar do relatório, eu vou depositar lá, né, para o fim do mês. E quando você não fizer, eu não vou botar nada. Então isso com certeza vai ensinar ele essa questão do se eu fiz o meu trabalho completo, direitinho, bem feito, eu recebo por aquilo. Se eu fiz um trabalho porcaria, eu vou receber uma remuneração porcaria. E se eu não fiz nada, eu não recebo nada, tá? Isso é um aprendizado bastante importante, tá, gente? Então você pode usar essa questão dele
de repente está querendo alguma coisa e trabalhar esse conceito aí na cabeça dele. E isso pode ser feito com qualquer outra coisa, tá, gente? Por exemplo, você pode, então agora, vamos dizer que ele quer um aumento. Você quer um aumento? Então tá bom. Então você vai, todas as quartas e sextas, você vai lavar a louça do jantar. Um exemplo, você pode fazer o que você quiser, mas é importante que você comece a trabalhar esse conceito na cabeça do teu filho. Claro que a gente está falando aqui de dinheiro, de pagar alguma coisa e tal, porém é muito importante que você não lide com o dinheiro como se fosse o único motivo pelo qual ele deve trabalhar. Pelo amor de Deus, tá, gente? O dinheiro, ele é um bom motivador, sabe? É muito bom, é muito legal ter dinheiro, mas ele não pode ser a única razão pela qual o seu filho está buscando um emprego, porque senão fatalmente ele vai acabar largando aquilo um tempo depois, principalmente se ele odiar o que ele está fazendo, não importa que ele esteja ganhando bem. Claro que quando se ganha muito bem, você tende a aguentar mais tempo, às vezes anos naquilo, mas aquilo vai te corroendo com o tempo, né? E quando a gente é adolescente, a gente tem um pavio muito mais curto. Então, obviamente, por mais que ele estivesse ganhando bem, até porque quando você é adolescente, você não vai ganhar rios de dinheiro, ou provavelmente não, né? Então, levando em conta a vida normal, a rotina normal, provavelmente ele vai querer sair daquilo bem rápido. Uma excelente oportunidade para você pesquisar e conversar com o teu filho, ajudar o teu filho, é pegar o programa de Jovem Aprendiz, tá bom? Um lugar bem interessante para você começar as suas pesquisas sobre isso é o portal do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola. Lá você vai achar um monte de área diferente, dos primeiros estágios, de regras, enfim, né? O programa de Jovem Aprendiz é muito bacana, tá? Ele vai aí dos 14 aos 24 anos, tá bom? Normalmente as empresas pegam de 14 a 18, mas tem empresas que aceitam até os 24 anos de idade. Tá bom? O jovem, de maneira geral, ele precisa estar ali cursando ali ele precisa ter terminado o ensino fundamental, tá cursando o ensino médio, tá bom? E é para jovens que estão na rede pública e não na privada. E claro que é uma oportunidade bacana porque carteira assinada, tem todos os benefícios, férias, 13º, etc, etc. Então é um primeiro passo assim um pouco mais seguro, né? Um pouco mais interessante. Vai dar uma experiência muito bacana, tanto de vida quanto profissional para o teu filho ou para tua filha, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje, que tenha ligado um interruptor aí na cabeça de vocês, tá? E é isso, se você gostou, aí ó, clica no curtir, joinha, compartilha, se inscreve no canal, faz tudo. E eu espero que vocês continuem ajudando seus filhos a buscar a sua arte.